Então, hoje mais uma aula de produção de texto, ok? Bom, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Porque a grande dificuldade que se percebe nos alunos é que no momento em que eles se deparam com uma folha em branco, eles ficam pensando o que eu vou escrever, como que eu vou começar, né? E, e os pensamentos, tem um monte de pensamento na cabeça, né? Então, o que fazer, como começar o texto, né? Daí é claro, né? Como se diz, começa pelo começo, né? Então, todo texto tem seu início, tem seu meio e tem seu fim, né? Nessa ordem, né? Dessa maneira acadêmica, quer dizer que o início é a introdução, o meio é o desenvolvimento e o fim é a conclusão, né? Todo o primeiro parágrafo de um texto é a introdução dele, né? É, tem quem goste de usar mais de um parágrafo para uma introdução. Não é proibido ser feito isso, tá? Mas o ideal é fazer um parágrafo só, um parágrafo de introdução, claro, né? A introdução é composta pela apresentação do tema, né? A gente vai colocar o que o tema está pedindo, o argumento está pedindo, os problemas relacionados com ele e a tese que se pretende defender, tá? É muito importante deixar bem claro nos primeiros parágrafos a tese que será defendida, né? E em seguida, nos parágrafos de desenvolvimento, deve conter os argumentos que sustentam essa tese, tá? Então, uma boa estruturada redação dissertativa, ela deve englobar essa introdução, né, que é chamada do início, a chamativa, o desenvolvimento, a chamada do meio, explicativo, o argumento, as informações consistentes em ideias criativas, e a conclusão, chamada do fim, né? Calçada de ideias que transportam todo o texto com um fechamento claro e preciso, né? A introdução é o início do texto, né? Contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza, envolve os problemas a ser analisado, geralmente pode ser exposto em apenas um parágrafo. Mas, como eu falei, há quem goste de fazer 2 parágrafos, né? Não é errado isso. Uma introdução não deve ser muito longa, né? Para não desmotivar ou ficar cansativo para o leitor. Algumas formas de iniciar uma redação. Eu posso iniciar uma introdução através de uma citação, né? Pode ser uma citação relevante e relacionada ao tema, né? Pode usar um gancho para começar esse texto. Por exemplo, ó, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Vendo, estou fazendo uma citação, né, de Paulo Freire. Tá? Eu posso iniciar um tema dessa forma, com uma citação. Posso também iniciar um tema com uma definição, né? Essa forma é mais fácil e interessante, né, para você iniciar o texto. Ou seja, eu vou definir, eu vou explicar o assunto. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Né? Eu estou fazendo uma definição do sedentário, né? E logo em seguida, ó, doenças como obesidade, diabetes, aumento de colesterol, problemas cardíacos são algumas que podem aparecer como consequência desse hábito. Né? Então, veja, estou primeiro definindo o tema, né? E logo em seguida já estou colocando argumentos, né? Já estou criando uma tese. Outra forma seria alguma explicação, né? A gente pode iniciar o texto com dados estatísticos, né? Uma notícia, né? Uma lei, por exemplo. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Um dado estatístico, posso começar uma introdução com dados estatísticos. Uma alusão histórica, um outro tipo de introdução, né, em que você vai apresentar um fato histórico e remete o tempo e compara ele com a discussão na atualidade, né? Por exemplo, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né?
Então, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, tá vendo? Estou apresentando um fato histórico, né? Os tribunais de Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica, né? Então, eu apresento um fato histórico, remetendo esse tema, né, e comparando uma discussão dentro da atualidade. A outra forma que eu posso introduzir, fazer uma introdução legal, seria uma afirmativa, né? A gente faz uma declaração sobre o assunto logo no início do texto, né? Escolhe uma frase impacto, mas que não seja exagerado, né? E esse tipo de afirmativa serve para chamar a atenção do leitor, né? Como uma afirmação crítica. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, né? Persistência da violência contra a mulher, no caso seria o tema, né? Então, o Brasil, uma nação historicamente machista e violenta, né? Estou fazendo uma declaração sobre o assunto, bem no início, né? E assim continua, né? O que é perceptível analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. E, por último, nós temos uma introdução que pode ser comparativa, né? Comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Eu tenho um tema chamado Histórico Desafio de Valor do Professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Então, aí eu tenho aqui um tipo de comparação, né? Comparando o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Estou comparando ele aqui com os Estados Unidos, né? Bom, aí nós temos a outra estrutura, que seria o desenvolvimento, né? Para a gente fazer um bom desenvolvimento, a gente precisa estar ciente daquilo que a gente vai abordar, né? Para quem tem dificuldade em escrever e organizar as ideias, uma dica boa e legal seria anotar todos os pensamentos que vêm na cabeça quando você lê o tema. Então, quando você lê o tema, né, o assunto, você começa a escrever, coloca no papel todas as ideias que vêm na tua cabeça sobre esse tema, né? Pode ser de uma forma aleatória, né? Depois você pode numerar, né, todas essas ideias tuas, numerar de forma que você quer que apareça no texto, né? E por fim, une tudo, une todas essas ideias, né? Aumentando, né, claro, a capacidade das ideias, mas sempre com cuidado para não perder o foco, né? Nem deixar as frases desconexas, né? Então, o desenvolvimento é justamente o corpo da redação. É nele que colocaremos nossos argumentos, tomaremos um posicionamento e defenderemos os questionamentos da introdução. Por isso, é muito importante que sua introdução seja bem clara. Para começar o desenvolvimento do texto exposto, as causas e consequências de determinada ação dita no tempo, né? Outra dica seria elaborar suas hipóteses sobre o assunto e começar seu processo de argumentação, né? Sabe que a gente tem que fazer os argumentos citados, né, no parágrafo anterior, que seria a introdução. Geralmente as causas ficam em um parágrafo e as consequências ficam no outro, tá? Mas isso não é regra. Por exemplo, se o tema for seca do Sudeste, você pode começar o desenvolvimento assim. Ó. Esse fenômeno não tão comum tornou-se parte do cotidiano dos moradores da região Sudeste. A escassez de chuva, uma estrutura precária que não estava preparada para tal acontecimento e até mesmo a falta de conscientização das pessoas e do governo são causas que estimulam essa seca. Tá? E depois você pode dar uma continuidade com expressões como consequentemente, né? Ou se você quer continuar com a ideia sobre o governo e a falta de conscientização, a gente coloca assim, ainda assim. Né? Outro fato importante dentro do desenvolvimento seria o domínio do assunto, né? Como eu falei, a gente tem que saber sobre o que a gente vai abordar, né? Excluiu, já
os achismos, né, tipo, acho que, penso, né, acho que, acho que. Nesse momento, você também pode citar falas ou nome de algumas autoridades que têm posição semelhante à sua. Dados e estatísticas são bem-vindos e enriquecem o texto. Por exemplo, preste atenção em textos jornalísticos, geralmente eles trazem dados reais para aumentar a credibilidade. Sempre utilize as expressões segundo, de acordo com. Bom, todo texto tem os prós e contras, né? Por mais que sua argumentação seja elaborada, ela não vai estar livre de falhas. Por isso, é bom sempre usar no texto os aspectos positivos e negativos que determinada ação traz. Tenha sempre em mente que, por mais que você esteja mostrando que existem dois lados, a sua opinião sobre o assunto ela é clara. É neste momento que você tem que convencer o leitor do seu ponto de vista e que os benefícios são superiores ou inferiores, dependendo do seu posicionamento. E por último, nós temos a conclusão, né? A conclusão, há várias formas de se concluir uma dissertação argumentativa. É importante que ao terminar a leitura, o leitor tenha total clareza quanto à tese ali defendida, né? A última possibilidade de reforçar seu posicionamento está no parágrafo final, né? Então, a conclusão, gente, é o que já diz, né? Vai concluir, vai fechar o tema. Então, a última possibilidade de você reforçar aquilo que você está defendendo, né? É na conclusão. Então, para isso, é preciso que o conteúdo retomado na conclusão seja apenas da tese ou de uma parte da análise, seja ela em total coerência com o que foi escrito nas partes anteriores da redação, pois só assim se consegue reafirmar uma verdade. Mas atenção, o que deve ser retomado é apenas a essência do que já foi mostrado, evitando a repetição de frases e vocabulário, né? Isso, durante o texto todo, a gente tem que evitar a repetição de vocábulos, né? E a conclusão deve ser sucinta, né? Deve ser breve, concisa, uma forma compacta, né? O que é uma coisa sucinta? Ela pode ser escrita, pode ser lida, mas em poucas palavras, né? Conter apenas um parágrafo e deve retomar a ideia principal, desenvolvida no texto na forma convincente. Conclusão deve conter a síntese de tudo o que foi apresentado, e não somente em relação às ideias apresentadas no último parágrafo desenvolvido. Não se deve acrescentar informações novas na conclusão. Claro, se você tem informações novas para ser acrescentado, você tem que colocar dentro do desenvolvimento, né? Mas não dentro da conclusão, né? Então, dentro da conclusão, a gente não coloca ideias novas. Melhores maneiras de fazer um parágrafo de conclusão seria uma retomada de tese, né? A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado. Portanto, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução ou no desenvolvimento, relembrando a redação como um todo. Uma espécie de fechamento que se parece dizer de acordo com os exemplos, argumentos, os tópicos que foram apresentados no desenvolvimento. Pode concluir que realmente a introdução ela é verdadeira. Uma perspectiva. Pode também apresentar uma possível solução para os problemas expostos no desenvolvimento, buscando prováveis resultados, né? Aí eu uso expressões como é preciso, é imprescindível, é necessário, né? Então, é imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos se conscientizem de que, tá? Olha, a gente pode usar uma frase, né, com esse tipo de expressões. É imprescindível, é preciso, é necessário, né? Ou podemos também iniciar uma conclusão com os conectivos, né? Logo, portanto, por isso, por conseguinte. Então, né? E claro, posteriormente a gente apresenta soluções dos problemas expostos. Eu tenho alguns exemplos de frases, né, que seria legal vocês guardarem na cabeça para fazer uma conclusão. Eu posso terminar uma conclusão com: em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo,
levando em consideração esses aspectos, desta forma, em vista de argumentos apresentados, dado o exposto, o que mais? Tendo em vista os aspectos observados, né? Já falei isso, né? Por todos esses aspectos, né? E aqueles conectivos lá que digam conclusão, tá? Claro que após essas frases iniciais, né, você pode continuar a conclusão com as seguintes frases, né? É-se levado a acreditar que. Então, eu uso assim, tendo em vista os aspectos observados, é-se levado a acreditar que. Dado o exposto, entende-se que, dado o exposto, conclui-se que, em virtude do que foi mencionado, é imprescindível que todos se conscientizem de que, né? Por todos esses aspectos é preciso que, por todos esses aspectos é necessário que, né? Faça necessário que, né? Tendo em vista aspectos observados ou dados os expostos, faça necessário que, tá? São frases bem, que caem bem dentro de uma conclusão e deixam ela é, conexas, né? Em que a pessoa que está lendo realmente vai acreditar, porque lembra-se que a gente falou lá atrás, né? Do modo de persuadir, né? A gente tem que convencer o leitor de que o que você pensa, o que você está defendendo é, é o correto, né? Bom, gente, então isso